Salve, senhores, estamos de volta, né? Já faz muito tempo que o canal ele tá realmente parado. Eu tive diversos problemas esses meses, os últimos meses, que me fizeram parar muitas vezes. Eu tentava voltar ao canal, tentava fazer uma coisa diferente, não rolava muito. E agora a gente tá tentando aí se firmar. Eu reformatei completamente o computador, apaguei tudo dele, reinstalei tudo do zero para tentar de novo, começar muitos arquivos. Eu tô tentando tirar um pouquinho essa coisa de trabalhar tanto em casa, tô com um escritório, montei um escritório novo e tal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações, porque eu tô voltando com alguns conteúdos mais antigos, alguns conteúdos mais interessantes relacionados à tecnologia mesmo. Deixar um pouquinho essa coisa de jogos mais para outros canais e fazer outras coisas diferentes também. Nos últimos tempos, eu tô recebendo bastante o questionamento sobre como estão os meus SSDs, e ano passado eu fiz aqui toda uma série falando pra vocês os SSDs que eu comprei, trocando tudo, e eu sempre falo pra vocês, mais importante do que números é a questão da usabilidade, é você usar o SSD no dia a dia e você conseguir trazer a noção do que ele tá sendo ou não interessante pra você, tá bom? Então, eu vou trazer pra vocês aqui, eu instalei o Crystal Skin pra trazer pra vocês pelo menos uma base aqui, e eu vou falando pra vocês também sobre o que eu tô achando ou não do SSD, tá? Vocês vão ver que esses números aqui, só eu explicar antes, esses números eles estão bem menores, porque quando você formata o SSD completamente, quando você faz uma formatação limpa dele, geralmente esses números aqui eles zeram. É muito mais do que tá aqui. Infelizmente, o Crystal Skin ele lê muito superficialmente o SSD, mas pelo menos ele dá uma base bem interessante. Então, essa questão de número de vezes ligados aqui, vocês não levem muito em consideração. Apesar de que as escritas e as leituras me parece estar bem fiel, então não levem tanto em consideração, tá? Eu uso aquele sistema que eu já falei pra vocês várias vezes aqui. Eu uso 2 SSD SATA 3, que é um SSD base, só mesmo para os arquivos que eu gravação, vídeo que eu tô editando ali e tal, que é o SA400 da Kingston. Eu tenho um Kingston KC600, que já é um que eu deixo alguns jogos não tão pesados, jogos mais simples, ou então os vídeos ali mais pesados que eu tô editando no momento, alguns arquivos pesados também de trabalho que eu uso, e que ele já é um SSD de melhor desempenho, já é um SSD com memória RAM, que também é muito bom, que já é uma coisa que a gente já tá falando de top. Eu tenho um NVMe, que é esse PNY CS1031 de 500 GB, que é onde está o meu Windows, pacote Office, programas mais importantes, aqueles programas que precisam ter uma inicialização mais rápida junto com o Windows ou coisas mais do sistema operacional. E eu tenho o XPG GameX S70 Blade, que já é o meu NVMe de jogos pesados, coisas muito importantes e tal. E também tenho, eu sempre falo pra vocês isso, esse aqui é o WD Green de 1 TB. Eu sempre falo pra vocês, deixem um HD mecânico com programas mais importantes, arquivos que você não usa tanto, mas você precisa mantê-los guardados, porque isso aqui é muito importante vocês manterem, e isso aqui é sério, gente. HD mecânico dá menos problema do que SSD. Então tá até aqui o Crystal Disk Mark também, só pra eu trazer pra vocês alguns números. O meu disco C, que é o PNY S1031, ele tá com 153 GB de 500. Uso muito pouco, né? É um SSD que eu não uso tanto, só instalei os arquivos principais, algumas coisas que eu deixo ali no SSD de inicialização e tal. O D, que é o Kingston A400, que é o que eu mais uso, ele tá com 246, mas aqui são alguns outros arquivos também que eu uso, que eu preciso usar, que não são tão importantes. É um joguinho bem básico, que eu só brinco de vez em quando, alguma coisa que não precisa de tanta velocidade. E ele também tá muito bem, ele tá com 99% saudável e eu tô usando ele. Esse daqui eu não resetei, eu não formatei, então ele ainda tá com bastante uso dele aqui. Que o E é o Kingston SKC600, que são os arquivos mais transitórios que eu falava pra vocês, que são muitos vídeos aqui, isso aqui tava lotado de vídeo. E o disco G, que é o meu S70, que é o que pra mim é o mais importante, é o meu SSD principal, digamos assim, é o mais forte, é o mais pesado, é o que tem melhor desempenho e é onde eu deixo os meus jogos mais importantes também.
E assim, todos eles vocês vão ver que tá 100% saudável, 100%, estão todos funcionando muito bem. O SKC 600 como eu tô gravando, então a temperatura dele vai lá em cima, mas mesmo assim ele ainda consegue segurar muito bem também, porque o meu OBS grava direto no SKC 600. Tá tendo ali a gravação, eu gravo em 2K, eu gravo numa qualidade melhor em tudo, então a temperatura vai lá em cima, mas ela não passa desses 53 graus. O S70 também, mesmo que eu force muito ele, que geralmente quando eu abro um Street Fighter 6 junto com o OBS gravando e às vezes assistindo uma live ao mesmo tempo, fazendo uma coisa assim, ele também não esquenta muito, ele funciona muito bem. Então, assim, são SSDs que realmente eu recomendo. O SA400, eu sempre falei para vocês, o de 1 TB, ele tem uma controladora diferente do que os mais simples. Então, eu recomendo o de 1 TB, os outros mais simples eu não recomendo, tá? Mas todos os SSDs aqui que eu uso, eu recomendo muito. O único que tá com mais uso é o PNY CS1031. Ele tá com 98% só. E aí já é uma questão que ele realmente tá com mais uso mesmo, porque ele é o que é mais usado, né? É o HD do Windows, é onde ficam as coisas mais pesadas, mais importantes, assim, do computador de funcionamento do dia a dia. E esse daqui é um sistema que eu recomendo muito para vocês. Lógico que não precisa ser todos eles, mas são SSDs que eu recomendo muito. PNY, a marca, ela é excelente, ela fabrica produtos da GeForce. O A400 de 1 TB, né, 900 GB, 1 TB. SKC 600 também, muito bom. E o XPG Gamix S70 Blade, que é um dos melhores SSDs do mundo, tá? Eles funcionam muito bem, já fazem mais de um ano que eles estão sendo usados exaustivamente. E eles estão 100%, não tiveram problema nenhum até hoje. E muita gente, apesar da galera reclamar, eu gosto muito dos WD Green, HDs rígidos da WD. Ela é uma marca muito famosa no mundo inteiro e é uma marca histórica em relação à confiabilidade de desempenho de HDs, de segurança de HDs rígidos, de HDs mecânicos. Então, são SSDs que estão funcionando excelente. Eu já tive alguns problemas nesse meio tempo, por exemplo, com o Highlander, eu já falei aqui no canal também que ele tá com pouquíssima vida já, eu já tô pensando que daqui a algum tempo eu vou ter que trocá-lo, que ele fica no meu, escritório. Eu tenho um A400 também de 240 GB que ele tá começando já a querer dar algum probleminha. Esses daqui são os que eu mais uso, eu uso muito mesmo esses daqui, e estão funcionando perfeitamente. Então, são como estão os meus SSDs. E mais pra frente aí, eu vou talvez trazer outros conteúdos em cima deles, fazer alguns testes mais profundos também pra mostrar pra vocês como que eles estão. Mas é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou. E até a próxima.